A paz do Senhor para todos, queridos, amados irmãos. Você está no canal A Palavra da Vida. E hoje Deus tem uma palavra de vida para o meu e para o seu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Sulamita de Queiroz. Hoje, amados, eu vou estar louvando um dos meus louvores. E esse louvor que eu vou louvar hoje é maravilhoso. Peço a todos, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal e que todos venham ficar comigo nesse vídeo até o final. E me ajudem compartilhando. Deus abençoe a vida de todos, gente. Esse louvor, o nome desse louvor é Como Filho Pródigo. Quantas pessoas já viveram como filho pródigo? Então preste atenção nesse louvor que Deus vai falar no seu coração. Senhor, muda minha história. Não posso viver longe da sua glória. Senhor, muda minha história. Eu não posso viver longe da sua glória. Eu me humilho a ti, Senhor, como filho pródigo. Eu estava longe, morrendo sem ti, comendo com os porcos. Eu sei que não mereço, mas tu és poderoso. E se eu sou seu vaso, então me faz de novo. Eu quero ser lavado, preciso ser remido. Sem seu amor eu morro. Senhor, muda minha história. Não posso viver, não posso longe da sua glória. Senhor, Senhor, muda minha história. Eu não posso viver longe da sua glória. Eu dependo de ti, és tudo para mim. Não posso dar um passo se não me permitir. Prefiro ser assim, vivendo, obedecendo, tudo vou conseguir. Não quero nem lembrar o quanto eu sofri. Eu fiz por merecer, mas eu sobrevivi enquanto eu viver. Não quero mais ficar sem tua presença em mim. Oh, Senhor, muda a minha história. Eu não posso viver, não posso longe da sua glória. Senhor, Senhor, muda minha história. Eu não posso viver longe da sua glória. Porque eu dependo de ti, és tudo para mim. Não posso dar um passo se não me permitir. Prefiro ser assim, vivendo, obedecendo, tudo vou conseguir. Não quero nem lembrar o quanto eu sofri. Eu fiz por merecer, mas eu sobrevivi enquanto eu viver. Não quero mais ficar sem tua presença em mim. Senhor, muda minha história. Eu não posso viver, não posso longe da sua glória. Senhor, Senhor, muda minha história. Eu não posso viver longe da sua glória. E não dá pra viver, não dá longe da sua glória. Oh, glória a Deus, não dá para viver, né, amados? Longe da presença de Deus, longe da glória de Deus, não dá para viver. Tem gente que consegue sobreviver, mas viver mesmo é só em Cristo, amado. Só a vida em Jesus. A Bíblia vai mencionar que o filho pródigo, tendo tudo dentro da casa do pai,
passa por um momento de metamorfose, passa por um momento de querer crescer, andar com as suas próprias pernas, viver a sua própria vida, e ele vai experimentar algo novo, não de boas novas, mas algo novo de coisas ruins, porque a pior coisa que tem, amado, é a gente criar a nossa independência sem independência, porque a nossa dependência está em Deus, e o filho pródigo, ele quis criar a sua própria independência, longe do seu pai, se desligando, né, se desconectando, e ele foi viver uma vida longe, distante do seu pai, sem nenhuma experiência com a vida, sem nenhum conhecimento o que era viver longe do pai, o que era viver fora da presença do pai, e ele vai e gasta tudo o que ele tinha, a herança, a herdade que era para ele receber após a morte do seu pai. Ele pega antecipa as suas bênçãos, antecipa, né, a sua herdade, e vai ele gastar, vai ele viver a sua própria vida. E como ele nunca tinha lidado com essa situação de altamente, né, se responsabilizar por si mesmo, ele vai gastando tudo, ele vai perdendo tudo, ele vai esvaindo tudo, porque essa é a vida de uma pessoa que não consegue viver longe de Deus. Automaticamente ela se desgasta, automaticamente ela se perde, porque não tem como criar vida longe da vida com Deus, não tem como criar alegria longe da verdadeira alegria que está em Deus. Quem já viveu num santo lugar não consegue viver em outro. E uma coisa é bem clara, que a Bíblia vai mencionar, que quando ele perde tudo, ele vai ficar na lona, na lama, no meio dos porcos, vai passar por uma grande necessidade de fome, vai passar por uma grande necessidade, uma grande escassez, a terra vai passar por uma grande fome, e ele, distante do pai, passou por um momento difícil. Mas uma coisa que me chama a atenção e que é admirável na vida do filho pródigo foi que ele, quando se vê no fundo do poço, ele se lembra da casa do pai. E ele sabe muito bem que na casa do pai tinha fartura de pão, até os empregados comiam bem. Então ele faz o quê? Ele analisa a vida que ele vivia com o pai e ele fala: não, essa não é a vida que eu tenho para mim, eu sendo filho, vivendo dessa forma. Então o que ele vai fazer, amados? Ele vai se levantar. Primeiro ele pensa consigo: eu me levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Uma coisa que me chama a atenção é a humildade, é o reconhecimento que ele não só pecou contra o pai, mas pecou contra Deus, pecou contra o Senhor. Então ele reconhece que ele pecou e toma uma atitude de se levantar, de voltar para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E ele, ao voltar para a casa do seu pai, amado, ele faz exatamente o que ele disse. Ele beija o pai, ele abraça o pai e fala que ele pecou contra Deus, que ele pecou contra o pai, já não merecia ser chamado de filho. Mas o pai que é pai de fato, como nosso pai celestial está sempre de braços abertos, esperando uma atitude de reconhecimento que não dá para viver longe de Deus. E ele voltando, ele ganha o quê? Um sermão? Não. Ele é colocado de lado? Não. Ele é colocado no canto? Não. Ele é chamado para o meio de uma festa que é dada para ele. Manda-se o seu pai calçarem ele, darem um banho nele, vestirem ele, arrumarem ele para uma grandiosa festa. Porque o verdadeiro pai, amado, ele faz isso, ele faz uma festa, é o nosso Pai celestial. A Bíblia vai citar que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, amado, se você está longe da presença de Deus, não espere mais nada. Reconheça que você chegou no fundo do poço. Reconheça que você tinha tudo em Deus e volte para a casa do Pai, porque o Pai hoje te chama, amados. Você
que se encontra, muitas das vezes, nem aquele filho pródigo que saiu, mas é aquele filho que ficou e fica indignado, né, de ver o conforto e a bondade do pai e fica questionando o cuidado que Deus tem com aqueles que aos teus olhos não merecem. Amado, entenda uma coisa, o pai, ele não é só pai para aquele que sai, mas também é pai para quem que fica. Ele coloca aquele filho que fica no seu devido lugar e faz ele entender que as mesmas condições que o filho que saiu teve, ele também tinha, porque foi repartido entre os dois, né, aquela herança, e aquele que fica, ele também tinha todo o direito de pegar, de fazer festa, de comer, do beber, do bom, do melhor, mas infelizmente ele vai questionar o que o pai faz pro filho que sai. Então o pai, Deus é o nosso pai, ele é pai de quem tá fora, ele é pai de quem tá dentro, ele quer salvar quem tá fora, ele quer salvar quem tá dentro, ele quer consertar a casa. O nosso Deus, ele enviou o seu único filho, amado Jesus Cristo, para morrer por nós, por todos. Então que você possa, amado, entender a palavra de Deus. Não sei que situação você se encontra, mas uma coisa eu sei: reconheça que você sem Deus não pode nada. Reconheça que você precisa dele e ele dará uma festa em seu favor. Amém? E colocará uma mesa, né, diante dos seus inimigos, e todos verão a glória de Deus na segunda casa na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Amados, me ajude a crescer nesse canal compartilhando, se inscreva, deixe seu comentário, deixa aí um like, que Deus possa abençoar a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?